Então, a mecânica da fratura, ela vai estudar o comportamento. Não sei para que eu escrevo. Dos materiais quando da presença de trincas. Aqui colocando no plural, tá? Mas todo o ensaio é feito para uma única trinca, que aí tem que se ter todo o cuidado na hora da produção do material para evitar qualquer tipo de defeito e que ele só tenha simplesmente essa única falha. E basicamente o que é que acontece nesse estudo? Se trabalha com corpos de prova que aí vão ter diferentes tipos de falha, tá? Então posso ter uma falha desse tipo aqui, e aqui aplico uma tensão uniaxial. Posso ter outro tipo de corpo de prova que trabalhe com a trinca aqui de um lado, uma trinca aqui do outro, e faço o ensaio. Posso ter corpo de prova que ao invés de uma trinca com uma pontinha desse tipo aqui, seja um pouco mais abaulada. Aí faço o ensaio. Em suma, existe uma série de estudos relacionados à mecânica da fratura que vai envolver tamanho e forma da falha existente no material. A partir daí, eu crio ou se cria um banco de dados do comportamento de tal material à fratura. De novo, para que isso? Quando a gente está em uso, tudo surge com o surgimento de uma trinca. Então, se eu sei o comportamento em laboratório de um material com uma falha, eu vou ter uma grande possibilidade de predizer o comportamento dele na prática. Tá? Então, basicamente, a mecânica da fratura, tá? Comportamentos materiais quando contém trincas ou outras pequenas descontinuidades. E aí e aqui é o seguinte, tá? Essas descontinuidades a gente evita durante o processo de fabricação e depois da peça pronta a gente tem ensaios não destrutivos que a gente consegue identificar falhas existentes nos materiais. Os materiais metálicos a gente consegue ter um controle relativamente bom. Nos poliméricos, idem. Agora, as cerâmicas é praticamente impossível a gente ter um elemento cerâmico sem que apresente nenhum tipo de descontinuidade no componente. Então, tenacidade à fratura é o principal parâmetro que se analisa. Então, ele é representado por esse K1C. E aí, basicamente, o C de crítica, o 1, que é o I em maiúsculo, é o vixe, enganchou, indicando uma tensão uniaxial. E esse K1C, ele é definido como sendo esse Y, tá tudo aqui bonitinho, tenacidade à fratura. Esse é um parâmetro que vai depender do tipo da falha ou do tipo da trinca. Essa tensão, σf, é a tensão aplicada até a ruptura. A é o comprimento da trinca, ou metade da trinca interna, tá? Que aí vai depender do tipo que se está utilizando para fazer essa continha. Então, se sabendo os tamanhos da trinca, se sabendo o fator geométrico e sabendo a tensão, a gente define a tenacidade, a fratura dos materiais. Ou seja, então no caso aqui esse y é igual a 1,12, nesse formato aqui de trinca, e nesse aqui o y igual a 1. A unidade é esse negócio aqui bem legal, tá? Que é megapascal vezes raiz quadrada de m. Que é muito bom de se entender. E aqui uma outra coisa que é importante, que é essa tenacidade, a fratura, ela é grande em corpos de prova finos, e à medida que o corpo de prova começa a ficar mais espesso, ela tende a ficar constante, tá? Então esse K1C
está relacionado com esse valor que ela fica constante, que vai depender do tamanho que se chega ou da espessura que se chega do corpo de prova. Invariavelmente essa espessura, esse valor não vai se alterar porque o corpo de prova vai ficando cada vez mais espesso. E aqui está a tenacidade e a fratura para alguns materiais, tá? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, coitadinho do polimetilmetacrilato, que é esse PMMA. Vamos pegar aqui o policarbonato, que é mais bonitinho, é mais fácil da gente dar exemplo de onde ele existe. Policarbonato é o material que faz CD. CD era um negócio que existia antes, tá? Um troçozinho, um disco, que se colocava em um leitor de CD. Ou DVD também. E tem um negócio também que existia antes, que é chamado Blu-ray, que acho que ninguém usa mais. Mas esse negócio aqui usava essa mídia física, tá? Pra quem é um saudosista aí dos videogames, também tudo vem hoje em dia em DVD ou Blu-ray. Se bem que agora os consoles estão querendo ser lançados sem a necessidade de disco, mas isso não vem ao caso. Então aqui tem os plásticos. Nós temos aqui alguns. Aqui o óxido de alumínio, que é alumina. Aqui o nitreto de silício. Então são plásticos e materiais cerâmicos, algumas das cerâmicas, tá? Apresentam essa tenacidade a fratura muito baixa. Se você comparar aqui o policarbonato com uma liga de alumínio, a diferença é enorme, é 8 vezes pior. Então, o que danado quer dizer isso? Que o alumínio, em se tendo um defeito, ele vai resistir muito mais à ruptura do que o policarbonato. Tá? Então, é essa a ideia do material, ou da tenacidade à fratura. Quanto maior o número, significa dizer que eu posso ter uma determinada trinca lá dentro e ele vai resistir mais até a ruptura. Materiais dúcteis tendem a ter uma tenacidade à fratura bem maior do que materiais mais frágeis. Na realidade, a tenacidade à fratura se estuda muito mais onde se tem ductilidade intermediária. Tá? Então, por exemplo, o alumínio é muito duro, é muito dúctil. Não se usa tanto, mas a liga de alumínio já tem uma ductilidade mais intermediária. Então, é importante saber a tenacidade à fratura. Aqui, basicamente, é dizendo aí como é que como depende a propagação da trinca, tá? Então, basicamente, materiais com ductilidade baixa, a trinca vai se propagar de forma mais fácil. Com a ductilidade mais alta, a trinca vai demorar um pouco mais a se desenvolver, a se propagar. E aqui onde é utilizado, tá? Aqui essa parte aqui de seleção de materiais, a integridade estrutural e método de fabricação, tudo isso aqui é importante. Tudo de novo, voltando lá, como se estivesse fazendo um projeto. Onde é que nós iremos utilizar um determinado material? Então, a partir do momento que eu decido onde é que a gente vai utilizar, aí a gente pode sair fazendo a seleção e verificando a integridade estrutural. Então, na metalurgia a principal utilidade é caracterizar aquelas, falta um S, ligas de ductilidade intermediária que pode sofrer falhas catastróficas abaixo do seu limite de escoamento devido ao efeito de concentração de tensão dos defeitos estruturais. Então, basicamente, é o que representa esse gráfico. Então, a gente viu lá que um determinado elemento tem um limite de escoamento. Tudo que a gente projeta, vamos supor lá, tá? Pegar aqui o gráfico de tensão deformação. Vamos supor que o limite de escoamento seja bem aqui, tá? Aqui o limite de escoamento. Então, tudo que a gente faz é baseado nesse valor máximo aqui. Então, esse é o valor que o material vai ter antes de começar a deformação plástica. Se por um acaso existe trincas dentro do material, então o que é que vai acontecer? Esse valor que a gente calculou, dizendo não, ele suporta até esse ponto, ele vai ser mais baixo. E aí eu posso ter uma ruptura. Normalmente, quando os materiais não têm uma ductilidade tão
então é grande. Essa fragilidade a trinca se propaga numa velocidade muito grande. Em se propagando numa velocidade muito grande, não tem como se identificar ou se verificar a deformação. Então pode ocorrer uma trinca que é catastrófica, ou seja, ela começou a receber um pouquinho de energia e se propaga rapidamente, e essa trinca pode vir a causar danos materiais muito grandes porque não foi observado. Então, a depender da aplicação, é importante saber como é o comportamento do material junto ou saber a tenacidade e a fratura desse material que a gente vai utilizar. De novo, essa aula mais completa está lá no YouTube, tá? Para materiais frágeis, como por exemplo os materiais cerâmicos, que aqui é um outro caso também, tá? A gente vai ver um pouquinho ali na frente sobre questão de fadiga. A fadiga só pode ser considerada, ou uma falha por fadiga, se a gente tiver ciclos de tração e compressão. Para materiais cerâmicos ou para materiais muito frágeis, a gente tem a classificação das trincas de Griffith. Esse trocinho aqui. Que ela dá um cálculo, ou faz o cálculo da tensão real, ou seja, que está sendo aplicada aqui, que é esse valorzinho aqui, essa ponta da trinca funciona como concentrador de tensão. Então, o valor real, que é essa tensão crítica, seria 2 vezes a tensão aplicada sobre a raiz quadrada da variação aqui do comprimento sobre o raio da pontinha aqui da trinca, tá? Então, se esse negócio aumenta ou se o raio é muito pequenininho, esses valores vão aqui muito lá para cima. Então, essa tensão aplicada aqui, ela é amplificada pela pontinha dessa trinca. Então, como ela é amplificada com a pontinha dessa trinca, faz com que haja uma propagação muito rápida da trinca e haja uma quebra do material. Então, Griffith estudou isso daqui e daí chegou a essa tensão crítica, que em tese pode ser calculada através de parâmetros do próprio material, que seria o módulo, que seria a energia superficial, tamanho da trinca e, obviamente, a tensão aplicada. E aí a gente tem uma tensão crítica, ou seja, um limite a depender do tamanho da trinca dentro do material que aquele material poderia ser utilizado. Lembrando que para materiais cerâmicos, por quase não ter, ou ser praticamente impossível ter um material livre de trincas, eles são muito mais utilizados para compressão. E na compressão acontece o contrário. Ao invés de você tentar abrir a trinca, há uma tendência de fechá-la, tá? Então não se aplica muito esses valores de tenacidade à fratura, não se aplica à compressão. E aí nas cerâmicas tem meios para se melhorar a tenacidade à fratura, tá? Mas aí não é bem o caso da gente, que a gente está focando mais em metais. E aí vamos entrar no que realmente interessa. A gente já falou um pouquinho antes, lá quando falou em ensaio de impacto, sobre fratura dúctil e fratura frágil. O que danado vem a ser uma fratura dúctil? Fratura dúctil é uma que vai ter uma deformação plástica relativamente grande, tá? Nos materiais. Então essa fratura frágil aqui sempre acompanhada de uma estricção. Normalmente a fratura dúctil é transgranular, daqui a pouco eu falo o que é isso. Vai ocorrer estricção. A deformação plástica vai ocorrer, tá? Isso aqui uma coisa está ligada à outra e a outra está ligada a um. E, em geral, as fraturas dúcteis são causadas por sobrecargas. Ou seja, estou aplicando uma tensão maior do que aquela que o material foi feito para suportar. Tá? Então, guardem isso. Então, que danado vem a ser, ou como ocorre aqui no caso da ruptura. Esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Borracha.
borracha. Então, basicamente, como é que vai ocorrer a ruptura em um material com a fratura dúctil? Então, começa a ocorrer a estricção. Então, microporos começam a surgir dentro do material. Então, normalmente, ali onde está sendo ocorrendo a maior parte da estricção, ou seja, a maior parte da deformação plástica. Então, esses microporos vão se juntando até fazer um poro um pouco maior. Ele vai crescendo mais, e aí cada vez mais a tensão que está sendo aplicada fica sendo... Aqui fica mais ou menos pegando ali, subiu, o encruamento, e aqui começa a cair, tá? Então, desse ponto em diante, começa a ter essa queda no gráfico tensão-deformação, porque aqui a gente perdeu boa parte do material, tá? Então, o material só tem essa parte e essa parte. Então, para continuar a deformação, preciso de pouca força. Então, vai, até conseguir aqui chegar no cisalhamento e ter aqui esse aspecto fibroso na ruptura, tá? Que é basicamente o que acontece nesse modelo aqui. Então, posso ter esse modelo aqui que vai ficar, digamos assim, mais pontiagudo, e esse outro mais fibroso. Isso aqui são características já fratura dúctil. E é transgranular porque ela corta os grãos, tá? Então, se vocês olharem aqui, tem umas falhas aqui entre uns grãos e outros, aqui indicando o caminho da fratura. A fratura frágil, por sua vez, ocorre em metais e ligas de alta resistência ou naqueles com a ductilidade e tenacidade reduzidas. Em outras palavras, o que danado vem a ser uma liga de alta resistência. É isso daqui, tá? Então, um módulo lá em cima, tensão muito alta e, eventualmente, pouca deformação plástica. Metais dúcteis podem fraturar de forma frágil em baixas temperaturas. Aí entra, se vocês se lembrarem lá da lista de exercício, tem lá uma questão perguntando qual a temperatura de transição dúctil frágil e como é que se comporta um determinado material em impacto. Então, por exemplo, materiais CCC ou metais CCC tem uma curva que é mais ou menos desta forma. Ou seja, se a temperatura é muito baixa, são frágeis. Se a temperatura aumenta, são dúcteis. Então, se ele está nessa região de baixa temperatura, fratura também vai ser frágil. Geralmente, as fraturas surgem quando a fratura é causada por impacto e não por sobrecarga, diferente lá da fratura dúctil, que é por sobrecarga. Aqui é por impacto. Apresenta pouco ou nenhuma deformação plástica. No metal, a trinca se movimenta à velocidade do som, ou seja, surgiu a trinca, o esforço continuou sendo aplicado, rapidamente ela se propaga. E aqui tem planos preferenciais, tal qual a gente vai ver nos assuntos mais à frente. Tem planos preferenciais para deformação plástica, tem planos preferenciais para a propagação de trincas, que esses planos são os planos de clivagem. E a fratura é intergranular. Então, esse intergranular, aí vai ter brincadeiras que a gente pode fazer brincando com o tamanho dos grãos, coisa que a gente também vai ver um pouquinho mais lá na frente, que é o seguinte. Se nós temos um metal em que ele tem poucos grãos, então a ruptura frágil, ou melhor, dúctil, é transgranular, ou seja, vai passar pelos grãos. A frágil, intergranular, que vai passar entre os grãos. Então, se a gente tiver um mesmo elemento, só que agora com muito mais grãos, o que é que vai acontecer? Se é intergranular, o caminho que ela vai tender aí é entre os grãos. Então, se eu tenho muitos grãos, vou ter muito mais caminhos. Então, consequentemente, melhoro a resistência ao impacto nesse caso aqui. Se é transgranular, então, quanto mais grãos, vou encontrar mais contornos de grão, então também mais dificuldade para se desenvolver. Então, melhoro também
a tenacidade e a fratura, tanto para materiais dúcteis quanto para materiais frágeis, aumentando aqui o tamanho de grãos. Aí deixa eu apagar. Então, isso daí está a fratura frágil. E aqui, basicamente, como o material foi fraturado. Tá? Você não consegue perceber nenhuma deformação. E aí, o caminho transgranular, que aí tem em relevo aqui o caminho que foi passando, tá? Caminhando, passando pelos grãos. E uma característica da fratura frágil é que normalmente ela começa em um ponto e desse ponto saem como se fosse veias de propagação da trinca, tá? Então nesse caso aqui, o que foi que aconteceu? Começou nesse ponto e a gente consegue ver uns caminhos se propagando, tá? Então isso é uma característica da fratura frágil. Aí sim, vamos começar a falar sobre fadiga, e fadiga se aplica a tudo aquilo que é repetitivo. Por exemplo, imagino que todo mundo já deve ter quebrado uma sandália havaiana, justamente na parte onde faz ali a dobra do pé. Então, temos aí elementos que passam por processos de processos alternados de compressão, de tração e compressão. Então eu tenho aqui um virabrequim, uma mola, aqui uma hélicezinha de um motor. Então tudo isso daí são elementos que estão ora sendo tracionados, ora sendo comprimidos. Então vamos aqui direto ao ensaio. Aqui é só explicando como o processo como surge a trinca, tá? Iniciou a trinca, tem uma propagação e tem a ruptura do material. E aqui, ó, os veuzinhos de propagação da trinca. Origem, propagação e aqui a ruptura final. Agora o teste. Fatigue test. Many everyday items are not loaded uniformly, but rather non-uniformly with periodically changing loads. This is quite obvious in off-road biking. Frames, handlebars and wheels are subjected to high alternating mechanical loads. It is just as obvious in the case of a garage door spring. The spring is Aqui é só para mostrar, tá? Que basicamente tudo que a gente está utilizando fica nessa questão de hora sendo tracionado, hora sendo comprimido. Por exemplo, uma cadeira, você senta na cadeira, está fazendo uma compressão. Depois você sai da cadeira, distensiona lá o material. Então, basicamente aqui, por exemplo, a mola é um exemplo óbvio. Isso aqui é de um portão, tem hora que o portão vai abrir, ela está de uma forma. O portão fecha, ela vai estar de outra forma. Unloaded when opening the door and loaded when closing the door. The connection rods of this old compressor Isso é um movimento também de um compressor de ar. have endured a large number of rapidly changing tensile and compressive forces. Even when cycling quite moderately in the city, many components are exposed Isso é uma linguagem subliminar em relação a Dark. to periodically varying loads, without us being aware of it. The crank arms are alternately under load, then swing back almost load-free. Por exemplo, o pedal aqui tem hora que está sendo tracionado, tem hora que está sendo não tracionado. Under load again with the rhythm of pedaling. The spokes, the pedals, even the individual links in the chain are stressed periodically. Also the railway bridge over the River Rhine. Do ponto de vista de construção civil, por exemplo, a questão de pontes também sofrem cargas cíclicas. Seemingly totally addressed, alternately has to bear the additional burden of a heavy freight train and then only its own mass. Aircraft experience quite different stress. Avião quase todo é desse jeito, tá? De trem de pouso a asa, tudo fica sujeito a cargas cíclicas. During take-off and in turbulence than on ground.
This type of loading is generally termed fatigue loading, and the material responds to it, fatigue. The term fatigue is used because it takes some time for the failure to occur under repeated loads. The problem with materials is that they normally endure less at Isso é o clássico que todo mundo já deve ter feito de quebrar um clipe. repeated loading than with a once-only load. The wire does not break when first bent. E aí o que é que acontece nesse caso, tá? Então, basicamente, como é que vai surgir a trinca? Então, imagina o seguinte, se a gente tem um elemento e faz esse movimento de vai e vem, então tem hora que a gente vai tracionar uma parte do elemento, quando dobra, e quando a gente comprime, volta, a gente está comprimindo. Então, nessa região aqui em cima, onde está sendo aplicado, na superfície, a gente começa a criar pequenas inclusões. É como se tivesse um pedaço do material que se recusasse a seguir nesse movimento de esticar e voltar. Então, esse micro pedacinho que se recusou a fazer esse movimento, ele meio que interioriza-se, não sei nem se existe essa palavra, para o interior do material e cria uma intrusão. Ou seja, é como se ficasse uma pedra no sapato, um pedacinho resistente. Então, essa intrusão é que vai nuclear uma trinca. E a partir daí, se tem trinca, cai lá na tenacidade a fratura. Tá? Então, a trinca surge, a trinca surgindo, cai nas continhas lá da tenacidade a fratura. Opa! Without us being aware, again, are stressed pair loading, and the material responds to it, fatigue. The term fatigue is used because it's repeated loading than with a once-only load. The wire does not break when first bent, but bending it back and forth repeatedly leads to an early fracture. This bicycle crank arm had only been able to endure the... Aí são exemplos de materiais que se partiram por fadiga. Oh, droga! Bicho burro. Back and forth repeatedly leads to able to endure the cyclic loading for a certain time before it broke. The fate of the garage door spring was the same. It had borne the opening and closing of the garage door about 60,000 times before it finally fractured. The broken exercise equipment, a torn blade of a fan, a bandsaw blade full of cracks, the broken screw, a defective universal joint, and many other examples show how important this phenomenon is. Each day, thousands of items break due to cyclic, often repeated loading. How can we make sure that all these components withstand the cyclic loads? To achieve this, one has to test the Então materials agora o teste sobre como se fazer isso para se estudar a fadiga em um determinado material. appropriately. We intend to measure the fatigue strength of a frequently used steel in our laboratory. Hot-rolled steel. Aí se parte de uma barra, tá? Essa barra vai ser usinada para se retirar o corpo de prova. Esse corpo de prova vai ter um diâmetro todo normalizado pela norma. E aí se faz o ensaio. Rods made from the structural steel S2. De novo, putz. We intend to measure the fatigue. Structural steel S235JR are used as base material. In order to eliminate the influence of the surface and to stress the material in a well-defined manner, suitable specimens have to be machined from the rods. This specimen type would be ideal. The shoulder-shaped ends have been designed for safe gripping. The actually tested region is cylindrical with a diameter of 6 mm. Então, se nós temos o diâmetro, conseguimos calcular a área desse negócio aí.
Ah, bicho burro. And is cylindrical with a diameter of 6 millimeters. The material tester goes to the workshop to get 10 specimens manufactured from the rods. Desisto. Ah. Gripping. The actually tested region is cylindrical with a diameter of 6 millimeters. The material tester goes to the workshop to get 10 specimens. Isso daqui é, para quem não. Isso aqui do lado é um CNC, tá? Que tem um torno, então o processo de usinagem foi feito todo nesse CNC, que é um torno automatizado. Specimens manufactured from the rods, not just one. All of the specimens are as identical as possible. Back in the lab. Então aí tem 10 corpinhos de prova. Esses 10 corpos de prova vão ser colocados nessa máquina e essa máquina ela vai ficar aplicando ciclos de tração e compressão no corpo de prova. Ou seja, vou tracionar e comprimir. Lembrando que para ter o ensaio de fadiga, obrigatoriamente eu tenho que ter a tração. Então, vai ser feito esse ciclo e esse ciclo vai se repetir durante muito tempo, tá? Então, são muitos ciclos que são feitos para ver até quando o corpo de prova aguenta. He has all specimens ready for use and picks out the first one. He mounts the specimen carefully and securely into the fatigue testing machine. Together with 2 half shells, he inserts one end of the specimen into the right specimen grip. With a union nut, he locks the right end of the specimen. Likewise, he mounts the left end of the specimen into the left specimen grip and tightens the nuts. Então, fixando o corpo de prova na máquina. The preparation is now complete. The material tester then selects the appropriate test parameters on the control computer. He intends to load the first specimen alternately with a tensile force of 7 kilonewtons and a compressive force of 7 kilonewtons. Tanto de The mean tração force quanto de is compressão. 0. A click on the start button and the testing machine begins to stress the specimen periodically. Aí vai ter uma animação explicando como é que ocorre o Our fatigue funcionamento da testing máquina. machine is equipped with a mechanical resonance drive. The specimen is connected at its left grip via a load cell to the machine frame. Então aqui desse lado tem um medidor de tensão, tá? A carga, a célula de carga. E aqui nós vamos ter um motor que vai movimentar e tem essa grande mola que vai fazer empurrar e puxar o material. Então à medida que ele faz isso, essa célula de carga vai medindo a tensão de compressão e a de tração. At the right grip, a spring is mounted, and there in turn a mass. An imbalance stimulates the mass to vibrate. Longitudinal guides prevent the mass from vibrating in the transverse direction. Via the spring, the test force acts on the specimen. By varying the excitation frequency of the imbalance, the test force can be controlled. In our case, the specimen is loaded with about 25 cycles per second. No caso específico aí, estava ainda aí a 25 ciclos por segundo. Meanwhile, the first specimen has already endured over 300,000 load cycles. Então, o ensaio vai prosseguir até a ruptura do corpo de prova. Lembrando que na usinagem foi retirada as imperfeições de superfície, porque caso a gente tenha qualquer imperfeição na superfície, é o ponto mais provável para que comece o surgimento da trinca. Ei, José, Oi. essa falha que tem, ela pode atrapalhar a medição? Aqui nesse pontinho? Sim. Nesse caso específico, não. Mas, Não, né? eventualmente, falhas desse tipo aqui pode ocasionar o início a nucleação da Ruptura. trinca. Beleza. To be intact.
In reality, however, several cracks have already developed starting from the surface, the so-called fatigue cracks. With each load cycle, they grow a bit further into the specimen. Surgimento da trinca. The biggest crack gains the upper hand, grows the fastest, and Trinca vai finally aumentando leads to fracture e after ruptura. 381,000 load cycles. Na The hora first do gráfico vai test ver is quantos finished. ciclos The aguentou. material tester removes the fragments cautiously and inspects the fracture surfaces. At first glance, the fracture surface looks E aí unimpressive. vai mostrar a A gente vai closer ter look reveals two regions. basicamente aqueles comportamentos lá que eu mostrei no slide anterior, vai ter aí nessa amostra. A gente vai ver as linhazinhas, as ondas, e vai vendo a ruptura final do material. The rather dull, predominantly flat fatigue crack propagation area and the rough residual fracture area. The residual fracture area results from the final catastrophic rupture. The fatigue crack propagation area has developed Essa aqui é a parte inicial, tá? Que dali é a parte final de ruptura. during the cyclic growth of the fatigue cracks, starting at the surface of the specimen. What does the fatigue crack propagation area look like? Aí, laboratório alemão é desse jeito, tá? Tem um MEV do lado, que é um microscópio eletrônico, que aí você já analisa a fratura. Que é uma das coisas também, tá? Que basicamente toda essa parte de mecânica da fratura, a grande parte dos estudos é feito em cima de fotografias da fratura. Então, por isso que tem, a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, a questão de micrografias, que é o estudo dessa parte da ruptura do material. At higher magnification. One of the fragments is carefully placed on the specimen stage of our scanning electron microscope. Pronto. Now we can Aí aqui, aquelas linhazinhas de propagação da trinca, a gente consegue ver aqui. investigate the fatigue crack propagation area in detail. E lembrando que na fadiga a propagação da trinca segue quase um roteiro, tá? Então vai ser muito raro fugir, que é a parte de iniciação, propagação e a parte da ruptura final. In some places, but not everywhere, parallel grooves and ridges can be seen, the so-called fatigue striations. Each groove and each ridge has been formed by an individual load cycle, a typical phenomenon. Of course, now we want to know how many load cycles this material can endure with other loads. Aí repete-se o teste. No caso aqui, vai utilizar uma tensão maior, que a primeira foi de 7 kN, essa vai ser com 7,5. E aí, a depender... Aí, a depender do que se queira analisar, aí vai vendo aumentando a tensão, vendo quantos ciclos suporta, diminuindo a tensão, vendo quantos ciclos suporta. For this purpose, the material tester picks the next specimen from his supply and installs it into the fatigue testing machine. He chooses a higher alternating load for the second specimen, a tensile force of 7.5 kN and a compressive force of 7.5 kN. Under the increased load, the specimen is only able to withstand 43,600 cycles to failure. The third specimen is only tested with a cyclic load of 6.5 kN. Under this reduced load, it Aí does agora já not está break fazendo com even after 6,5 3 kN. million load cycles. Additional specimens complete the series of measurements. Some of the specimens are tested with the same load we've already used. In this way, we get an impression of the range of scattering. To compare materials in a fair way, the different cyclic loads are converted to the respective stresses acting in the specimen. In this case, the stress Aqui é uma das formas de aplicação de tensão, tá? Que vai ser uma senoide porque a tensão média vai ser 0. alternates Eventualmente, o elemento pode estar pré-tensionado e ficar com essa pré-tensão, mesmo com um aumento na tração e um pouco de diminuição na tensão. sinusoidally around the mean value, which is termed mean stress sigma m.
In this series of tests, the mean stress is 0. The stress amplitude is labelled with the symbol sigma A. For graphical representation, the SN diagram is used, also termed Wöhler diagram. Então, atenção In em an função do unusual número de manner, ciclos. the predetermined variable is plotted upwards on the Então, y-axis. desse lado It fica is the atenção, stress amplitude sigma A, pode ser em megapascal. and the result of the test, the number of cycles E aí to o número de failure ciclos. n, is plotted to the right on the x-axis. To Como o fit número de small ciclos é and muito large grande, numbers então into the normalmente diagram, logaritmo. the x-axis is not scaled linearly, but logarithmically. The first specimen was loaded with 7 kilonewtons. This corresponds to a stress amplitude of Aqui ele usou a princípio 7 kN, tá? Mas lembrando que o diâmetro do corpinho de prova lá, salvo engano, era 6 milímetros. Então faz a conversão aí para encontrar a tensão. 248 newtons per square millimeter. Under this stress amplitude, it broke after 381,000 load cycles. Então, naquela tensão lá, naquela carga de 7 kN, o corpinho de prova aguentou 381.000 ciclos. Second specimen was loaded with 7.5 kilonewtons. This corresponds to a stress amplitude of 265 newtons per square millimeter. Quando aumentou a tensão para 7,5 kN, então que foi que amplitude, aconteceu? it broke after 43,600 load cycles. Aguentou 43.600 ciclos. Então daí já dá para a gente chegar a uma conclusão. Se a gente aumenta a tensão, o que é que vai acontecer com o número de ciclos? Tende a diminuir. Se diminui a tensão, o que é que acontece com o número de ciclos? Tende a aumentar. And these are the results of the other specimens which have been tested by us. When additional specimens are tested and the results are displayed as a curve, it becomes clear that Então aí tem os outros corpos de prova, e com os outros corpos de prova a gente tem o quanto suporta o corpo de prova em fadiga. this material will not break below a certain level of stress amplitude, even after a very large number of cycles. This stress level is termed fatigue limit sigma capital A. For most steels with body Então essa tensão A aqui é o quanto o corpo de prova aguenta, ou seja, a tensão que ele suporta, que aí você em tese pode colocar num número de ciclos muito grande, tá? Então se essa tensão aqui, 200 e pouco, sei lá, 220. Então se a gente deixar nessa tensão aí, em tese, você poderia seguir a infinito com um número de ciclos que não teria problema nenhum. Acima dessa tensão é que começa a ter problema, aí o número de ciclos vai diminuir. centered cubic structure, the fatigue limit is reached after 10 million load cycles at the latest. It must be noted that the experimental results scatter considerably. Therefore, instead of a sharp curve, a statistically defined scatter band is Aqui basicamente ele está só explicando que por uma questão estatística não se deve levar em consideração simplesmente o que está em cima da curva, tá? Mais uma faixa ao redor dessa curva. commonly used. Of course, most users Na don't prática, load their components with a constant cyclic load, but rather in an irregular manner. Therefore, these components have to be basicamente dizendo que na prática, por exemplo, aí, pegando o exemplo de uma bicicleta desse tipo aí, as cargas não são uma senoidezinha bonita, tá? Ela não vai subir e vai tracionar e comprimir no mesmo valor. Então você tem variações de tração e de compressão. E aí o negócio fica mais difícil de ser previsto. tested under this type of loading, termed operational loading. In this test rig, critical Isso daqui é o que é feito em uma indústria para se testar e saber o limite de fadiga de um guidão de uma bicicleta dessas, tá? Então ele meio que simula como seria o pilotar, não sei nem se essa é a palavra, de uma bicicleta, sei lá, bicicross, sei lá como é o nome disso, mountain bike, sei lá. bicycle components Oi. are loaded Então, cada indústria vai ter
um teste desse ou vai ser feito em indústria específica? Não, em tese, o controle de qualidade das indústrias usa um padrão próprio dela. Enquanto, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o Inmetro que regulamenta como devem ser feitos os testes. Não sei, aquelas propagandas lá do Fantástico, tá? Então, cada indústria meio que define como é feito o seu teste. Então, cada uma segue um padrão. Não necessariamente são iguais. Então, tende a comparar com os padrões internos dela. Então, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo elétrico que fica mais fácil de entender. Lâmpadas incandescentes, na época que existia, elas tinham que durar um determinado período de tempo. Então, basicamente, qual era o teste de fadiga? Era acender a lâmpada e deixar ela acesa e medir o tempo lá que ela passava acesa. Então, aí você tinha um padrão sendo feito. Por exemplo, solado de calçado tem que resistir um número mínimo de dobraduras lá sem se rachar. Mas aí cada indústria faz o seu CQ, cada indústria controla o que está fazendo. Nesse caso específico aqui, o guidão é feito com um tubo. Então a forma desse tubo, a forma do desenho do guidão vai afetar também na fadiga. Se fosse feito totalmente de uma peça maciça, aí teria outro comportamento. Então, para cada um das indústrias, ela define um padrão. Só, para essa daqui, por exemplo, quero que suporte aí, sei lá, 100 mil ciclos. Estou chutando um número, tá? Então, ela faz esse padrão e, a partir desse padrão, ela aprova. Mas não tem... Beleza. Quando o Inmetro entra, aí ele define como deve ser e o padrão que deve ser seguido. Agora, se o Inmetro não fala, então aí cada uma vai e define o que danado é. Um exemplo disso tem se vocês pegarem a caixa de som, esse negócio, tem lá, normalmente nas caixas, eu tô falando normalmente porque eu nunca mais, não sei nem o que danado é um som, tá, hoje em dia. Não, burro. Depois eu volto pra lá. Tem um negócio lá, tem um número bem grande, sei lá, 50 watts PMPO. Esse PMPO que tem é um padrão da própria indústria, tá? Que você não sabe exatamente quanto é que é. Normalmente é algo que é 10% ou você pega o valor que está escrito lá e divide por 10. Então esses 50 watts PMPO em tese equivale a 5 watts RMS, que é a potência realmente que faz barulho. Então esse PMPO é um padrão da própria fábrica. Então ela diz lá que é esse daí e fica valendo. Agora deixa eu tentar voltar lá pro... Tá certo, obrigado. Né? De nada. Deixa eu só tentar voltar. Já acho bem aqui no final. Cycles, only then they are approved for serial production. Moreover, the fatigue strength does not only depend on the material. The mean stress has an important influence. The shape, the surface quality, environmental... Então basicamente está dizendo aqui que não depende necessariamente do material, vai depender da forma, da superfície. Então tem uma série de fatores que vão interferir na resistência à fadiga. Conditions and much more. Not an easy story. Before an aircraft is allowed to take off for the first time, it has to go through... Se faz ensaio de fadiga em asa de avião, né? Que é um negócio bem simples também de ser feito. Tá? Um negócio assim que em qualquer canto a gente encontra. Extensive stress tests. The wings and many other elements are cyclically loaded in large test rigs. This later ensures the safe operation of the aircraft. Aqui no caso lá do guidão, basicamente é feito para aprovação de um determinado lote, tá? Aqui é aplicando carga a mais para ver se a asa suporta quando tiver em uso, tá? Que são coisas diferentes, porque no caso aqui não dá para você simplesmente jogar a asa fora. Então você testa a asa, só vou testá-la aqui em valores bem maiores do que
ela efetivamente vai suportar no ar. E vou ver se ela aguenta esses valores maiores. Nevertheless, particularly important components are repeatedly examined for fatigue cracks in the course of operation. The tram, for instance, has to go into the test hall at regular intervals. Experienced staff. E aqui coisas que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, tá? Que é ensaio não destrutivo, que é aí nas rodinhas aí do sistema de freios de um trem, que aí se faz um processo por ultrassom. Use ultrasound to examine special components, especially the wheel set axles, to check whether they are still in perfect condition. Que aí pelo sistema de ultrassom conseguimos identificar o surgimento de trincas dentro do material. Aí surgindo as trincas, dá para prever o quanto ele vai ter de durabilidade. Aircraft are also inspected for fatigue cracks at reasonable intervals. This helps us to depart for air travel without worry and land again safely. Agora sim, tem aqui passando. Então, o ensaio de fadiga indica quantos ciclos a peça pode sobreviver com ataque com aquele carregamento antes de fraturar. O limite de fadiga é a tensão abaixo da qual há 50% de probabilidade de falha por fadiga nunca ocorra. E esse parâmetro é critério importante em um projeto. A vida em fadiga indica o quanto tempo um componente resiste sobre tensão específica. A resistência à fadiga é a tensão máxima na qual a fratura por fadiga não ocorrerá por um dado número de ciclos. Aí é estipulado, tá? Então um determinado elemento tem que suportar, sei lá, 1 milhão de ciclos. Então esse 1 milhão de ciclos seria a resistência à fadiga. Em alguns materiais, incluindo o aço, o limite de fadiga equivale a aproximadamente metade do limite de resistência à tração. Então, na realidade, esse valor está entre 25% e 50%. Tá? Então, se nós temos o limite de resistência à tração, algo em torno de 25% a 50% para os materiais ferrosos vai ser a razão de fadiga, ou o quanto o material resistirá em fadiga. E aí, só para mostrar, tá, a questão da tensão média, o que foi aplicado, a senoide, possa eventualmente ter a tensão média um determinado valor. E aqui é, por exemplo, a bicicleta, tá, que você não tem como identificar qual é a tensão ou compressão aplicada em um determinado momento. E aqui o que foi mostrado lá no gráfico, se a tensão aumenta, aqui nós temos a tensão 3 maior do que a 2, maior do que a 1, então as resistências aqui, a amplitude de tensão termina sendo maior. Então, seu menor esforço, consequentemente, menor estrago. E aqui eu posso ter efeitos de superfície, tá? Que aí vai provocar diminuir facilitar que ocorra a fadiga. Aqui tem um projeto em que aqui nós temos um ângulo de 90 graus e aqui digamos, a mais adocicada aqui, um ângulozinho diferente. Então esse daqui termina durando mais do que esse daqui em fadiga. E aqui nós temos um elemento que é um metal normal e aqui um metal jateado. Jateado basicamente é você pegar granalha de ferro, que é similar a limalha de ferro, jogar na superfície de um metal. Aí essas pancadas criam pequenas tensões no material e essas tensões modificam, impedem o surgimento de trincas, tá? Que você deixa o material tensionado superficialmente e essa tensão superficial impede o surgimento de trincas, consequentemente melhora a resistência à fadiga. E eventualmente a gente pode ter fadiga térmica, que aí, por exemplo, se você pegar uma estrutura hiperestática, com aumento e diminuição de temperatura, ela vai tracionar e comprimir, e essa tração e compressão pode ocasionar fadiga. E podemos ter fadiga relacionada à corrosão, que é juntando ataque químico e tensões cíclicas. E para falar em fluência, nosso último assuntozinho aqui. Então, basicamente, fluência para metais metálicos só vai ser importante quando chegar ali a 40% da temperatura de fusão. Abaixo dessa temperatura não é tão importante em materiais metálicos. Então, como é que se faz um ensaio de fluência? Fluência basicamente
Eu acho que a gente já falou lá, quando falou em viscoelasticidade, falei lá de um polímero que você pegar um plástico e colocar um peso, pegar um chiclete, grudar em determinado ponto, pegar uma moedinha lá, em tese, com o passar do tempo, ele vai se deformar. É a mesma ideia para o metal. Então, basicamente aplicar uma força constante em elevadas temperaturas e ver o comportamento desse metal. Opa, passei. Aqui é um vídeo de uma fabricante desse tipo de máquina que faz esse tipo de ensaio. Então, o processo é basicamente esse daqui. Cadê? Pronto, pausar aqui. Então, aqui nós temos a máquina. Esse trocinho aqui é um forno. Então, nesse forno, a gente se estipula a temperatura. E nós temos aqui onde vamos aplicar a tensão. Tá? Vai fixar o corpo de prova em uma extremidade e na outra vai aplicar a tensão. Serão colocados extensômetros para medir a deformação e a partir daí a gente vê o comportamento do metal dentro com o aumento da temperatura. Aí só mostrando, conhecido como creep testing. Então aí é o forninho. Esses negocinhos aqui do lado são resistências. Essa parte branquinha aqui é o material refratário. E aqui o corpo de prova. Esse é o termopar. O extensômetro. Aqui, obviamente, tem uma proteção de cerâmica para suportar a alta temperatura. O extensômetro é fixado no corpinho de prova. O forno é fechado. Ajustado a temperatura. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Chegar na parte do fogo. E aí fica desse jeito aí, com o coitadinho do corpo de prova literalmente cozinhando. E aqui você consegue ter os aquecimentos, tá? São 3 zonas de aquecimento, aí você consegue colocar a temperatura em cada uma das 3. Então, para que danado serve esse tipo de ensaio? Em algumas aplicações, a gente vai ter o metal bem próximo do calor. Então, é importante conhecer como é que é o comportamento desse metal próximo do calor. Porque qual é a ideia? Se você projeta uma peça, quer que ela fique sempre do mesmo tamanho. Então, tem que ver o comportamento dela quando está sob tensão nessa temperatura. Porque o que é que acontece com... Deixa eu adiantar aqui. O que é que acontece com o material? Ele se deforma sobre a temperatura. Então, basicamente, a gente vai ter essas 3 deformações. A primeira é uma deformação completamente elástica. Segunda é o que se chama de fluência primária, que obviamente ocorre em primeiro lugar, sendo caracterizada por uma taxa de fluência continuamente decrescente. Então, por isso que a curva fica um pouquinho mais deitada. Sugere que o material está apresentando um aumento na resistência à fluência ou um encruamento. Depois, isso aqui é tensão, aqui é deformação, aqui é tempo, tá? Segundo, é a fluência secundária, aí taxa de deformação constante, a curva tende a ser linear, estágio com maior duração, se alterna encruamento e recuperação, ou seja, o material fica 1 hora encruado quando está se deformando, depois recupera. A gente vai falar isso mais lá na frente. 1 hora encruado, depois recuperação. Estágio que mede a taxa de fluência em regime estacionário, tá? Que é esse Ezinho R e um pontinho aqui em cima que eu não consegui colocar o ponto.
E nós temos a fluência terciária, que há uma aceleração e a ruptura do material. Então, esse comportamento aqui é extremamente importante em elementos metálicos submetidos a altas temperaturas e a tensão. Exemplificando, se você pegar lá um rotor de um avião, teremos lá altas temperaturas e altas tensões. Então, ali se faz importante esse tipo de estudo. Para o nosso uso corriqueiro, no nosso dia a dia, digamos assim, as temperaturas que nós utilizamos são bem baixas, então a gente não vai se preocupar muito com a fluência em materiais metálicos, porque para que ela seja importante, tem que ser 40% da temperatura de fusão. Tá? Então, se você imaginar um aço que se funde em torno de 1.300 graus Celsius, então 40%, vamos botar 1.000 graus para fazer a conta ficar mais fácil. Então, seria algo aí em torno de 40% de 1.000, estaria uns 400 graus Celsius, tá? Então, já seria uma temperatura relativamente alta. Joselito, Oi. esse estudo é feito em motores do ciclo Otto, né? Para saber até que temperatura ele se torna eficiente. Na realidade, aqui a gente está falando do material. Aí depende, os materiais daí depende de onde é que ele vai ser utilizado, não necessariamente do equipamento em si. Então, por exemplo, se eu quero um metal para fazer que vá passar por uma temperatura muito alta e sofrer uma tensão muito grande, aí eu faço o teste antes no material, não necessariamente no equipamento em si. Individualmente, né, no caso? Isso. Não é num conjunto. Então, por exemplo, sei lá, tem sei lá, não sei, né, vou dar uma pesquisada para saber o que danado, qual é o metal que é feito o motor a diesel, tá? Aqui no... Pistão. Hã? Um pistão do motor a diesel. Não, pois é, eu tava pegando aqui, imaginando que a combustão, o bloco do motor é ferro fundido. Tá? Então, aí eu queria ver a diesel, sinceramente, não sei lhe dizer de que danado é feito. Mas aí, se eu tenho um material que vai ser utilizado nesse local e a temperatura é muito alta lá, então eu faço o teste no material para saber qual o comportamento dele a essa temperatura e a tensão que vai estar sendo aplicada. Então, dá para saber as forças que tem lá. Então, dessas forças, ele tem que suportar a essa temperatura e a essa tensão. Aí dá para fazer faz-se o teste no material, tá? Entendi. Obrigado. Aqui tem o efeito da tensão, tá? Só falando um pouquinho lá da fluência. E aqui, basicamente, aquela mesma história. Se a temperatura aumenta ou se a tensão aumenta, consequentemente, o comportamento de fluência vai ser modificado. Mais alguma pergunta aí? Vamos aqui para as questões. Professor, Oi. tem a possibilidade de se adiar a data de entrega da atividade que era para hoje? Tem sim, tem aperreio não. Tem, porque a gente está com um pouco de dificuldade, nós estamos nos comunicando, né? E todo mundo está com dificuldade da 11 para frente, sabe? Da 11? Sim, da questão 11 para 11, 12, 13 e 14, principalmente a 14. Então era justamente o que ia responder agora. Pronto, perfeito. Valeu. Então vamos lá. Primeira coisa aí, tá? Essa 9 aí, diz que uma liga de aço pode ser usada como mola, deve possuir um módulo de resiliência, viu? Faltou esse nome aqui. Então, tendo módulo de resiliência, tem a formulazinha, aí da formulazinha e faz a conta, tá? Não é muito problemático, não. Deixa eu só abrir aqui a outra parte. Aqui. Então, aqui está o módulo de resiliência, tá? Deixa eu copiar isso aqui. Deixa eu copiar a questão também. Acho que eu fechei.
Então é o seguinte, a nona questão. Não, burro. A nona questão é isso aqui, tá? Oi. Diz o seguinte. E aqui vamos corrigir. Bem, aqui a gente coloca a correção. Resiliência. Bem escrito. Então diz o seguinte, uma liga de aço pode ser usada como mola, ou para ser usada como mola, deve possuir um modo de resiliência de pelo menos 2,07 megapascal. Então, o R, 2,07 megapascal. Qual é o seu limite de escoamento mínimo? Então, a gente sabe de antemão Ctrl C, Ctrl V. Oxi. Agora, cadê o bicho? Desisto. Então, tensão sobre 2E. Então, o R vai ser igual ao limite de escoamento ao quadrado sobre 2 vezes o módulo elástico. Então, está dizendo que uma liga é de aço. O módulo do aço acho que é 209 gigapascal, não é? Então, tem um módulo. 207, professor. 207? Isso, 207. Então, vamos lá, 207. Então, substituímos aqui o módulo. Temos o módulo de resiliência. E aqui está o limite de escoamento. Então, o limite de escoamento vai ser igual a raiz quadrada de UR vezes 2 vezes o módulo. É só substituir e encontra aqui o limite de escoamento. Dúvida aí como foi feito? Então vamos seguindo. 10ª questão. Diz o seguinte. Um penetrador para ensaios de dureza Brinell com 10 mm de diâmetro produziu uma impressão com um diâmetro de 2,5 mm em uma liga de aço quando foi utilizada uma carga de 100, ou melhor, de 1000 kg. Calcule a dureza Brinell. Então, basicamente, deixa eu voltar para cá. Vamos aqui até dureza. Opa. Vamos pegar aqui a parte de dureza Brinell. Copiar. Então, a 10ª. Temos essa pequena fórmula. Como é que eu queria maximizar. Vai desse jeito mesmo. Então, daqui nós vamos ter que a dureza vai ser igual. Aqui é só jogar os valores, tá? Não tem muita complicação que fazer, não. Então, quanto é a carga? É 1000, né? Sobre π
que multiplica. D grande é o diâmetro do penetrador. Que nesse caso é 10 milímetros. E o D pequeno é a marcação, ou a impressão, que no caso é 2,5, né? Qualquer coisa que eu estiver falando besteira aí, vocês me corrijam. Então é só substituir. Quanto é o D? 10, que multiplica 10 menos raiz quadrada de 10 ao quadrado menos 2,5 ao quadrado. Aí é só fazer essa continha aí que eu não tenho a mínima ideia quanto é que dá. Deixa eu ver se fiz. Fiz não. Tá, mas aí faz e encontra a dureza Brinell. Dúvida aí como foi feito isso? Nenhuma? Não, e qual é a unidade desse? HB. O valor que você encontrar aqui vai estar já na dureza, no valor direto. Professor, Ok, obrigado. quilograma fosse e quilo é a mesma coisa? Para esse caso aqui? Sim, porque a gente estava vendo uns exemplos aí onde tem a força, sempre estava em quilograma força. É só nomenclatura de como se colocar a força, tá? Nesse caso aqui é só jogar o valor direto, que não tem problema nenhum. Ok. A letra B é a mesma coisa, só que é o processo inverso, né? Que diz que quer encontrar o diâmetro, né? É isso? Qual será o diâmetro de uma impressão para produzir uma dureza? Aqui já vai ao contrário, tá? Tem a dureza e tem a carga, aí vai encontrar o diâmetro da impressão. Então é só fazer o processo inverso. Tá? Tem a dureza, aí vai encontrar esse Dzinho aqui. A 11ª, que é o que faltou aqui uma outra informação para vocês. A 11ª tem esse gráfico que dá as informações que eu devia ter colocado. Onde nós temos aqui a dureza Brinell, temos aqui a resistência à tração, aqui nessa escala aqui de cima temos a Rockwell C e aqui nós temos a Rockwell B. Então, com esse gráfico é que se faz ou se responde as questões da 11ª questão. Então, diz o seguinte. Então, aqui está a tensão, tá, da figura 1. Então, é 450 megapascal, que é o limite de resistência, ou a resistência à tração. Então, no caso, a gente pega esse valor, 450 megapascal, e aqui está para o latão. Então, latão, 450 megapascal. Latão é esse brass aqui, tá? Isso aqui é o latão. Não confundir com outra coisa, tá? Então, o gráfico para o latão, deixa eu pegar aqui a régua. Estava demorando. Esse menorzinho.
Deixa eu só pintar ele aqui de uma outra cor. É esse daí, tá? Então, atenção que foi dita aí é 450 megapascal, tá? Então a gente vai vir aqui. Ô, bicho burro. Ainda marquei no ponto errado. Então aqui, ó, é de 0 até chegar aqui em 500, então aqui é 100, 200, 300, 400, 450 vai estar mais ou menos aqui na metade. Então se eu tirar esse negócio aqui, então a gente vem, chegou nesse ponto. Chegou nesse ponto, a gente marca para cá. Então a marcação aqui em cima e a marcação aqui em cima, ou indo um pouquinho mais lá para cima também. Então aqui nós temos, sei lá, faz de conta que aqui é 150, algo em torno aqui de 130. E lá para cima, beirando ali os 80, não sei. Uns 82. Então, o latão nessa tensão aí, ele deve ter algo em torno de 130 HB. E algo em torno de, sei lá, 82 Rockwell B. Tá? Então, faltou nessa questão aí só deixar claro esse gráfico. Alguma dúvida aí como foi feito? Então, vamos para a próxima. A letra B é da mesma forma, tá? Só que agora é para um aço. Aí para o aço, usa essa linha inteira aqui, ó. Steel. Perdi-me. Pronto, agora as que interessam. A 12ª. Encontra-se tabulados a seguir os dados que foram coletados a partir de uma série de ensaios de impacto Sharpie em uma liga revenida de aço 4340. Então está aqui a temperatura e está aqui a energia. Então vocês vão pegar esses dados, jogar no Excel, temperatura e energia, e pedir para plotar o gráfico. Eu errei aqui na hora de plotar, que coloquei o eixo desse lado, tá? Era para estar desse outro lado de cá. Então nós temos cadê desenhar? Nós temos aqui a transição dúctil frágil do metal. Basicamente é a região onde a curva muda de inflexão, tá? Ou seja, tem um ponto de inflexão. Nesse ponto aqui nós temos um comportamento. E aqui já mudou para outro comportamento. Então, o ponto de inflexão seria mais ou menos por essa região. Então, está aqui o gráfico do comportamento, ou seja, temperatura vai baixando, o material vai deixando de ter um comportamento dúctil e passa a ter um comportamento frágil. Aí o que é que quer saber no problema? Traça os dados, foi traçado. Determine a temperatura de transição frágil com aquela temperatura em que corresponde a média entre as energias de impacto máxima e mínimo. E mínima. Então, cadê a borracha? Qual é a energia máxima?
Energia máxima, 105. Então, a média, 105. A mínima, 24. Dividido por 2. Então, quanto é 105 menos 24 dividido por 2? Alguém? Melhor, mais. Alguém? 129 dividido por 2. 64,5. 64,5. Então a gente vem aqui. Faz de conta aqui. Aqui é 70. Mais ou menos aqui. Então vem. Veio. Sei lá. Pelos meus rabiscos aí, sei lá, menos 100 graus Celsius. Então, pela média, a temperatura de transição para esse caso aproximadamente menos 100 graus Celsius. Essa é a letra B. A letra A. A letra C. Determine a temperatura de transição dúctil frágil com aquela temperatura na qual a energia de impacto é 50 joules. Aí não precisa calcular a energia, é só pegar os 50 joules. Mais ou menos aqui no meio. Vamos botar um verde. Será? Aqui menos 125. Menos 110. Tô chutando aí, tá? Então a letra C seria aproximadamente menos 110 graus Celsius. É só isso. Dúvida aí? Nenhuma? Uma pergunta, quando você marca o horário do Meet para terminar em um determinado horário e passa do horário, você é derrubado? Não, né? Aparentemente não. A 13ª eu vou pular só para a gente ganhar tempo aqui, mas é relativamente simples de fazer, tá? Então, o ensaio de fadiga foi conduzido onde uma tensão média era de 770 megapascal e a amplitude era 210. Então, calcula os níveis, máximo e mínimo, razão entre as tensões e calcula a magnitude. Faz o seguinte, esqueçam a 13ª, tá? Não precisa fazer não, vamos fazer logo aqui a 14ª. A 14ª diz o seguinte: os dados de fadiga para uma liga de latão são dados a seguir. Fica muito estranho, dados e dados. Então nós temos aqui a amplitude de tensão e aqui o número de ciclos até a falha. Aí faço o gráfico, sigma n, tal qual foi mostrado lá no vídeo. Usando esses dados, determine a resistência à fadiga para 4 vezes 10 a sexta ciclos e determine a vida em fadiga para 120 megapascal. Então, a mesma coisa, pega os dados, joga no Excel. Então, está aqui a amplitude e está aqui o número de ciclos. Então, transformei a escala aqui embaixo para ser em logaritmo. Então, nós temos o gráfico aqui da tensão. Posso aumentar isso aqui?
Só fiz inverter aqui, tá? Na primeira vez que eu fiz, que tinha colocado a amplitude desse lado e o número de ciclos aqui, aí o gráfico ficou ao contrário, então botei aqui número de ciclos e amplitude. Então nós temos aqui 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bi. Então tá aqui o gráfico para cada um dos valores e a escala logarítmica. Aí pergunta: determine a resistência à fadiga para 4 milhões de ciclos. Então, onde danado estaria esses 4 milhões de ciclos? Então aqui ó, tem 1 milhão e vou chegar aqui, vai ser 10 milhões. Então, quanto equivale cada tracinho, cada divisãozinha dessa? Explicar nesse lado de cá. Isso aqui vale 1000. E aqui vale 10.000. São 10 divisões aqui. Então, cada divisãozinha dessa vai valer quanto? Alguém? Vale 1000. Então, aqui vai ser quanto? 2.000. 3.000. 4.000, 5.000, até chegar em 10.000. Chegou em 10.000, aí 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, até... Cadê? 10.000. E aqui passa a ser 100.000. Então, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 100.000. Então, cada divisãozinha dessa aqui vai. Então, aqui, botei 0 demais. Botei. Então, nós queremos quantos milhões? 4 milhões de ciclos. Então, onde estariam os 4 milhões de ciclos? Aqui eu tenho 1 milhão. Então, aqui 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Então, 4 milhões, tracejo. Bateu no gráfico. Faz de conta. Então, a gente chega aqui em uma tensão de 100 megapascal. Dúvida como foi feito isso daí? A outra questão. Determine a vida em fadiga para 120 megapascal. Então, é o processo inverso. (120 mega), traceja, tocou, puxa para baixo. Então aqui é 10.000. Não, 100.000. Então aqui 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 600.000. Tá, se eu contei direitinho. Dúvida como foi feito isso? Alguma pergunta? Que bom. Então, o seguinte. Voltar para cá. Parar aqui a gravação.